Olá a todos, eu vou apresentar o artigo O papel da cor na construção do habitat da paisagem cultural de Santa Teresa, Rio Grande do Sul. Esse artigo é de autoria de Márcio Zanella, sob orientação da professora doutora arquiteta Natália Naumova, da Universidade Federal de Pelotas. Tem como tema a fenomenologia da cor na paisagem cultural e a sua relação com a identidade dos lugares. Como problema de pesquisa, tem-se os conflitos de cor observados na paisagem de pequenas cidades históricas brasileiras provenientes da policromia espontânea dos edifícios. A cor, então, é um atributo presente na arquitetura e nos elementos naturais da paisagem, e, portanto, um elemento ativo na constituição do vínculo de identidade. O fenômeno da cor na paisagem cultural pode ser compreendido como produto do habitat, de Norbert Schuss, entendido como as operações humanas sobre a paisagem que definem o modo de ser dos lugares. As mudanças de cor dos edifícios em cidades históricas configura-se num dilema próprio da dinâmica do habitat, pois compõem a paisagem viva da cidade. É oportuno então observar as pequenas cidades históricas da imigração italiana na Serra Gaúcha, onde são observados fenômenos de alteração das relações entre a cor dos edifícios e o seu entorno, provenientes da policromia aleatória realizada pelos seus habitantes. A pergunta de pesquisa, então, é: como se dá, na vivência cotidiana, a escolha de cor dos habitantes que atuam sobre tal paisagem? O objetivo geral, então, é analisar o papel da cor para a preservação da identidade do lugar e sua contribuição para a manutenção da paisagem cultural. A metodologia, então, inicialmente é feita uma revisão bibliográfica para a seleção dos conceitos e definição do marco teórico referente ao problema de pesquisa. É estudado o conceito do habitat, de Norbert Schuss, sob a ótica da paisagem cultural, a fim de relacionar os componentes envolvidos na preservação dos lugares e os aspectos de identidade. É investigada a cor como componente do habitat, baseando-se na teoria de Lenklo sobre a geografia da cor, a fim de compreender a cor como um caráter fundamental na constituição da identidade dos lugares. Para compreender, então, os aspectos da cor que influenciam o sentimento de habitat das pessoas, foram analisados os critérios de avaliação ambiental relacionados com as preferências cromáticas dos indivíduos, de acordo com Naumova 2009. Esses critérios são a agradabilidade, a atratividade e a familiaridade. Tem-se como estudo de caso a cidade de Santa Teresa, localizada na Serra Gaúcha, cujo núcleo urbano possui um acervo arquitetônico da imigração italiana do início do século XX. O critério de escolha desse estudo de caso é justamente a relevância desse núcleo pelo valor histórico e paisagístico, reconhecido através do tombamento nacional no ano de 2010. Sobre essa paisagem são observados fenômenos recentes provenientes da policromia espontânea dos edifícios que denotam certa descontextualização com a identidade de cor do lugar, como no caso da edificação verde-limão convertida em igreja evangélica recentemente. Os resultados, então, têm-se o habitat de Santa Teresa com forte conexão com os elementos da paisagem. Essa integração harmoniosa define a peculiaridade do gênus loci de Santa Teresa. Conforme Lenklos, a cor no habitat deste lugar se expressa na interação estreita do uso dos materiais locais e da aplicação de certas cores baseadas nas tradições da imigração que compõem a identidade do lugar. Através da análise dos critérios de agradabilidade, potencial de atratividade e de familiaridade, pode-se supor que o fenômeno da igreja verde-limão de Santa Teresa tenha sido uma preferência de cor baseada no potencial de atratividade, tanto pela fuga do padrão ambiental como por uma distinção simbólica do edifício como templo. Conclui-se então sobre a necessidade de atenção sobre as alterações de cor na policromia urbana de pequenas cidades históricas, pois podem estar relacionadas a processos de profunda mudança na relação dos habitantes com o lugar. A relação dos critérios de avaliação da cor como estratégia de monitoramento das mudanças de cor observadas nos sítios de preservação da paisagem corrobora então com esse estudo os estudos de Florenziano e Ribeiro de 2019, tendo a cor então como indicativo da continuidade ou descontinuidade da identidade do habitante. Muito obrigado e bom dia.
Bom dia, sou Luiz Felipe Muta, sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPEL e vou estar apresentando agora, no sexto CIEP, meu trabalho intitulado Uso da Modelagem da Informação da Construção para Avaliação e Etiquetagem do PBE Edifica. Uma rápida introdução, então. Hoje, o consumo de energia no setor de edificações aqui no Brasil é bastante elevado. E uma medida muito relevante para estar reduzindo esse alto consumo é a etiquetagem de eficiência energética em edificações, que desde 2014 é obrigatória para as edificações públicas federais. Essa etiquetagem está no âmbito do PBE Edifica, do Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações, e quem realiza a avaliação e emite etiquetas são os organismos de inspeção acreditados. Eles fazem a utilização de dados de projeto para estarem fazendo essa avaliação. O problema, atualmente, é que os projetos que chegam ao organismo, eles apresentam muito erros de detalhamento e omissões de dados. Isso dificulta a avaliação. E isso acontece porque o processo tradicional de projeto no setor da construção civil, ele é muito fragmentado. Isso corrobora com esses erros e omissões. Então, uma possível solução para estar reduzindo ou mitigando esses erros é utilizar a modelagem da informação da construção, que é uma tecnologia em ascensão no mercado da construção. Então, o objetivo da minha pesquisa é analisar o potencial da aplicabilidade de BIM no processo de avaliação e etiquetagem do PBE Edifica. O meu método ele está dividido basicamente em 5 etapas. A primeira parte é identificar uma ferramenta de modelagem BIM. Posteriormente vai ser feito a identificação do objeto de estudo. Depois vai ser feita a modelagem do objeto de estudo com a ferramenta BIM. Posteriormente vai ser feita a extração desses dados, dos dados necessários para a avaliação, dos modelos BIM. E por fim, vai ser feita uma comparação dos dados que foram extraídos de BIM com os dados que serão obtidos ainda de uma forma tradicional, da forma feita pelos organismos de inspeção, para verificar então a confiabilidade dos dados extraídos de BIM. Esse é o modelo do objeto de estudo, e aqui estão apresentados os dados obtidos dos modelos BIM. São todos os dados que são necessários na avaliação de eficiência energética. E foi verificado que boa parte desses dados não puderam ser extraídos de forma automática. Ainda foi necessário uma intervenção manual nos modelos. 5 conclusões sobre o meu trabalho. Primeiramente, tem uma onerosidade existente na etiquetagem do PBE Edifica que é oriunda do processo de projeto. Mais especificamente numa lacuna existente de projetista e organismo de inspeção. O projetista não sabe os dados que o organismo precisa para estar fazendo essa avaliação. Segundo, os projetos eles não são desenvolvidos com foco nessa etiquetagem. Então, comumente faltam dados, né? Além do projetista não saber a maior parte desses dados, os projetos por si só não têm foco na etiquetagem. Terceiro aspecto, a partir das ferramentas BIM, o desenvolvimento de projetos que contêm todos esses dados, né, necessários para avaliação pode ser realizado mais facilmente, porque as ferramentas BIM elas possuem um potencial muito elevado de automação de processos. Então, etapas que eram feitas de forma manual podem ser obtidas de forma automática agora. Mas, para tanto, os projetos precisam ser desenvolvidos com foco na etiquetagem do PBE Edifica. Concluindo, então, é preciso estabelecer requisitos mínimos de modelagem BIM desses projetos que sejam focados na avaliação e etiquetagem do PBE Edifica. Obrigado. Olá, eu me chamo Luiz. Durante o mestrado, desenvolvi uma pesquisa chamada Wi-Fi e Acessibilidade para Deficientes Visuais, avaliação do desempenho da caminhada em espaços públicos de Pelotas. O trabalho foi orientado pela professora Adriana Portela. Bom, o tema da pesquisa é o deslocamento autônomo de deficientes visuais no ambiente urbano, e a partir dessa temática, o problema de pesquisa centra-se na forma como são planejados os espaços urbanos como passeios, praças e parques, que em sua maioria não possuem acessibilidade adequada e dificultam a orientação espacial de usuários com deficiência visual.
A partir dessa problemática, a pergunta de pesquisa é: como devem ser planejadas as sinalizações para espaços urbanos que garantam o deslocamento autônomo de pessoas com deficiência visual? Para responder essa pergunta, o objetivo geral desse estudo é avaliar o desempenho da caminhada de usuários com deficiência visual, focando nas condições de autonomia desses usuários durante o processo de orientação espacial. Bom, chegando na parte metodológica, essa pesquisa se desenvolve a partir de um estudo de caso na cidade de Pelotas. E quanto aos métodos, por ser uma pesquisa qualitativa e classificada como fenomenológica em relação aos seus objetivos, os métodos de coleta de dados são entrevista caminhada, levantamento físico e entrevista semi-estruturada. O método das caminhadas é associado ao levantamento físico e o resultado é esse conjunto de dados aqui na tela. São essas informações que são usadas para analisar o deslocamento de deficientes visuais. Bom, já no cruzamento das análises, foi possível produzir os seguintes mapas. Dentre eles está o mapa de calor. Foi verificado que as rotas que mais coincidiram são as que estão melhor conectadas com a rede de transporte público. Foi verificado também nas entrevistas caminhadas que esse modal é essencial para o deslocamento de deficientes visuais em centros urbanos e, por conta disso, eles estruturam suas rotas e locais de uso de acordo com a localização dos pontos de ônibus. E, além disso, pode-se notar uma concentração de calor nas travessias também e nos semáforos com faixas de pedestres, e também em locais onde apresentam um grande fluxo de pessoas. Já os dados que respondem à entrevista semi-estruturada, a análise da percepção dos técnicos da Prefeitura sobre a caminhabilidade de Pelotas possibilitou entender que quando se passa a obrigatoriedade da manutenção do passeio para o proprietário, o poder público perde o controle da execução e manutenção dos passeios, o que ocasiona um dos maiores problemas encontrados em Pelotas, que é a descontinuidade da acessibilidade em todo o passeio. Foi apontado também nessa entrevista que não existe uma verba pública da Prefeitura para investir na requalificação de todos os passeios da área central da cidade, e nem da cidade como um todo. E também que ações como essa, que visam qualificar o espaço urbano, elas dependem principalmente de interesse político para acontecerem. Após a análise dos dados, então, foi possível responder a pergunta de pesquisa. Sendo assim, o planejamento de sinalizações para deficientes visuais que garantam o deslocamento autônomo devem explorar a multissensorialidade, ou seja, quanto mais elementos que explorem diferentes percepções sensoriais, mais fácil será compreender o espaço na sua totalidade, e podem ser trabalhadas em conjunto com elementos naturais, como o barulho da água, das árvores e das correntes de vento. Como conclusão, eu ressalto alguns dados que respondem ao objetivo geral desse estudo. Quanto à sinalização tátil presente na área central de Pelotas, se observa que são muitos trechos sem sinalização tátil, e nos que há, a sinalização está fora dos padrões estabelecidos pela NBR 16537. A maior consequência disso é todo o investimento feito em uma infraestrutura de sinalização que é subutilizada. Também foi verificado que a sociabilidade interfere no caminhar de deficientes visuais e as dinâmicas sociais são muito complexas, e nem sempre as pessoas estão dispostas a ajudar. Por isso, o espaço deve possuir sinalizações que garantam a autonomia desses usuários. No geral, o que pode ser observado sobre o desempenho da caminhada de deficientes visuais é que as barreiras espaciais são superáveis. E a maior dificuldade que esse grupo de usuários encontra no dia a dia nas cidades são as barreiras sociais, causadas pela falta de conscientização e preconceito da população. Aqui tem algumas referências utilizadas nesta apresentação. Muito obrigado. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ludmila Malman Chimalfos, mestranda no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPEL, e vou apresentar aqui hoje, no IMPOS, o trabalho intitulado como o cálculo da classe de eficiência energética de uma edificação comercial, segundo a INC. Esse trabalho, então, ele apresenta parte da metodologia aplicada na minha dissertação de mestrado, que encontra-se em desenvolvimento, sob orientação da professora Isabel Salamone,
e com orientação do professor Eduardo Grala. De acordo com os dados da Empresa de Pesquisa Energética de 2019, no Brasil, cerca de 42,3% da energia elétrica total ela é consumida pelo setor das edificações. E os maiores consumos de energia que foram registrados no ano de 2018, eles ocorreram pelos setores industriais, com uma parcela de 37,5%, em seguida os residenciais, com 25,4%, e os comerciais, com 16,9% do total dessa energia. Desse modo, então, podemos considerar que os edifícios eles são peças-chave para um futuro sustentável. Devido a isto, há uma crescente busca por edifícios mais eficientes, com baixo consumo energético, tornando-se cada vez mais necessário projetos que integrem a arquitetura bioclimática com eficiência de equipamentos e os sistemas. No que diz respeito às edificações comerciais, o seu desempenho energético ele está diretamente relacionado à quantidade de calor gerado no interior do edifício, em função da maior densidade dos usuários, equipamentos e iluminação, que tendem então a sobreaquecer esses ambientes. Uma das maneiras de se alcançar edificações mais eficientes, com um maior nível de conforto e menor consumo de energia possível, ocorre através da inserção de conceitos de eficiência energética durante as etapas iniciais do processo de projeto. Para isso, uma importante ferramenta que pode auxiliar o projetista nessa fase é a simulação computacional. Existem diversos instrumentos e diretrizes que devem ser seguidos para a busca por edificações eficientes. Dentre eles se destaca o RTQC, ou ainda mais recente, o novo método de avaliação da eficiência energética de edificações comerciais, conhecida por INC, através da Instrução Normativa do Inmetro, que tem então por objetivo estabelecer os requisitos mínimos de desempenho, além de determinar as metodologias a serem adotadas para a etiquetagem de edificações quanto à sua eficiência. Para se identificar a classificação energética de um edifício, se utiliza então um indicador de consumo de energia primária, que é expresso por uma letra, em uma escala que varia de A, com a maior eficiência, até E, de menor eficiência. A avaliação pode ser tanto pelo método simplificado quanto do de simulação. Nessa última opção, então, se utilizam ferramentas de simulação computacional como o software Energy Plus. Então, nesse sentido, essa pesquisa tem por objetivo geral identificar a classe de eficiência energética de uma edificação comercial segundo a INC. O método utilizado nessa pesquisa será através do estudo de caso de uma edificação comercial de uso de escritório, situado no grupo climático 5, conforme a INC. Será então realizada a simulação computacional como uma ferramenta auxiliar e, conforme a recomendação da INC, a edificação ela será avaliada sob duas condições: a condição real, com todas as características reais dessa edificação, e através de um modelo de condição de referência, com essas características que equivalem a uma classe D de eficiência energética. As duas, então, serão modeladas no software SketchUp com plugin Euclid e posteriormente simuladas, então, através do software Energy Plus. Na figura 1 pode ser observado o modelo tridimensional tanto do caso base quanto do caso de referência. A partir das simulações serão obtidos valores do consumo final de energia elétrica. Esses serão utilizados para calcular o consumo de energia primária na condição real e de referência, determinados a partir das equações 1 e 2 da tabela 1, e em seguida então serão realizados os cálculos das equações seguintes. E por fim será preenchida a tabela 2, que indicará os intervalos de cada classe de eficiência energética. Na tabela 3 são apresentados os resultados das simulações com os valores de consumo energético do edifício real e de referência. A partir desses dados foram aplicados os procedimentos de cálculo e se chegou a um consumo de energia primária do edifício real menor do que o limite estabelecido no primeiro intervalo da classe, conforme a tabela 4. Portanto, a edificação obteve a classe A de eficiência energética. Conclui-se com esse trabalho, então, a importância das avaliações de eficiência energética das edificações comerciais para o estabelecimento de estratégias eficazes que visam a redução do consumo de energia dessas edificações. Olá, eu sou a Lizia Cabral e vou apresentar para vocês o trabalho Art Deco nas escolas padrão do Rio Grande do Sul. Então, o trabalho ele apresenta a disseminação do Art Deco e do programa educacional com projeto padrão
implementado pelo governo nos anos de 1940, e elucidando o contexto em que esses prédios foram construídos, pretende revelar os valores social, político e arquitetônico, motivando a divulgação e discussão desses exemplares com a intenção de contribuir para ações de salvaguarda desse patrimônio, opondo-se à desvalorização da linguagem Art Deco. Durante o governo de Getúlio Vargas, havia a intenção de modernizar o país a partir do desenvolvimento técnico e da industrialização das construções. Esse período ficou marcado pelo surgimento de uma nova arquitetura, denominada como Art Deco, que propiciou construções racionais e econômicas, transmitindo o progresso. O Art Deco possui como características existência de pouca ornamentação, marcação de esquinas, de base, corpo e coroamento, presença de varandas e terraços. Nesse contexto, foram idealizadas instituições escolares com projeto padrão e características Art Deco no Rio Grande do Sul. Essas escolas, projetadas pelo engenheiro João Batista Pianca, são símbolos de uma época e resultado do entrelaçamento entre os cenários educacional do movimento Escola Nova, político, devido ao governo autoritário de Getúlio Vargas, e arquitetônico em função da arquitetura Art Deco. A união do material encontrado foi essencial para corroborar as ideias da análise crítica. As informações obtidas com referencial teórico e documental, confrontados com o material das visitas a campo, trouxeram a reflexão sobre a importância do prédio construído como monumento de valor histórico e social, sendo a arquitetura Art Deco símbolo desse período, remetendo ao desenvolvimento e progresso do país. O Art Deco é pouco reconhecido pela falta de manifestos e ideários, sendo considerado apenas como uma passagem ao movimento moderno. No entanto, pode-se observar estudos sobre a pertinência das edificações Art Deco e alguns exemplares estão sendo preservados por lei. As escolas Art Deco com projeto padrão no Rio Grande do Sul estão passando por intervenções que não levam em consideração seus valores sociais e históricos, por possuírem distanciamento temporal e estigmas sobre o seu caráter estético. Esse estudo foi realizado através de revisão bibliográfica, análise documental e visitas exploratórias, expondo uma contextualização histórica sobre a arquitetura Art Deco e as escolas no estado do Rio Grande do Sul, possibilitando relacionar o patrimônio edificado a questões de caráter social e cultural, e foi fundamentado na dissertação de Cabral 2020. Os projetos padrão idealizados pelo engenheiro Pianca sofrem variações de acordo com o número de alunos e foram divididos por Cabral 2020 em 5 grupos: 200, 250, 350, 500 e 750 alunos. Entre eles, o Instituto Estadual de Educação Gomes Jardim, exemplar para 350 alunos, localizado em Guaíba, no Rio Grande do Sul, e inaugurado no ano de 1941. Analisando a fotografia antiga com as imagens atuais dessa escola, pode-se perceber que a edificação apresenta diversas descaracterizações, como remoção de platibanda e modificação no espaço do terraço. O contexto em que a edificação escolar foi inserida se mostra de extrema importância para relacionarem-se os fatores históricos, educacionais, políticos e sociais com a arquitetura. O Art Deco, por meio de suas inovações tecnológicas, torna-se símbolo de progresso para as novas construções no Brasil. Suas características simples, de formas retas e pouca ornamentação, abriram espaço para o movimento moderno. As escolas com projeto padrão no Rio Grande do Sul são exemplares da arquitetura Art Deco, marcam um período de desenvolvimento educacional e arquitetônico e, apesar de contarem com projeto padrão, são apropriados pela população e seus estudantes. Dessa maneira, se faz imprescindível o conhecimento desse patrimônio, permitindo a conscientização da sociedade e evitando descaracterizações que não levam em consideração o valor da escola como representante cultural para as futuras gerações. Obrigada!
Oi gente, eu sou o José Henrique e vim apresentar o trabalho Senso de Lugar e a Percepção do Usuário perante o Projeto Padrão em Instituições de Ensino, Centro de Atenção Integral à Criança, os CAICs. Ele faz parte da minha dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPEL, na linha de percepção e orientado pela professora Adriana Portela. A partir do início da Primeira República, lá em 1889, até os dias de hoje, a demanda por prédio escolar aqui no Brasil só conseguiu ser atendida por causa do uso de edificação com arquitetura de projeto padrão. O projeto padrão é muito utilizado em instituições públicas, principalmente escolas, e consiste na repetição de um programa de necessidades, na reprodução de um projeto arquitetônico em diferentes localidades, conforme for necessário. A arquitetura padronizada traz como benefício a agilidade na construção e economia na modulação do projeto. Entretanto, implementar a mesma edificação em diversos pontos do país pode gerar problema nas pessoas relacionado à apropriação do ambiente construído e no desenvolvimento identitário de cada indivíduo. Dessa forma, se pergunta: como identificar e implementar no ambiente escolar oriundo de projeto padrão as características que remetam ao senso de lugar? Logo, o objetivo desse trabalho é propor uma metodologia participativa para identificar as características do lugar com o intuito de se melhorar o espaço escolar oriundo de projetos padrão. E se tem como objetivos específicos analisar o contexto histórico e os modelos das escolas de projeto padrão construídas no Brasil até o final do século XX, confrontar o conceito de lugar com a arquitetura de projeto padrão, elencar métodos participativos da percepção ambiental que auxiliem nas descobertas das características do lugar escolar, avaliar como a arquitetura de projeto padrão é percebida por seus usuários, no caso a arquitetura escolar, e relacionar um conjunto de procedimentos que auxiliem na tomada de decisão para a melhoria de projetos padrão de arquitetura escolar, visto que é uma prática que provavelmente não deve ser interrompida. Dentro de uma abordagem qualitativa, fenomenológica, participativa e plurimetodológica, será realizado um estudo de caso na cidade de Pelotas, que possui 3 exemplares de escola padrão, sendo uma de nível nacional. O Centro de Atenção Integral à Criança, localizado nas 3 Vendas no subbairro Pestano, colocado como objeto de estudo nesse trabalho. Os CAICs foram originados a partir da alteração de um programa federal pré-existente, que tinha o projeto arquitetônico do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, durante a gestão de Itamar Franco em 1992, após o afastamento do ex-presidente Collor. Foram construídas 367 unidades até o encerramento do programa, em 1995, sendo 21 delas no Rio Grande do Sul, todas em concreto pré-moldado, com seus elementos construídos na fábrica do próprio Lelé. Pretende-se desenvolver os seguintes métodos: pesquisa bibliográfica e documental, que está em andamento, levantamento físico e visitas exploratórias, 4 entrevistas semi-estruturadas com funcionários e ex-funcionários-chave da instituição, e 2 grupos focais, um com alunos e ex-alunos e outro com moradores do bairro, mas não atuantes na comunidade escolar. Até o momento já foram feitas diversas visitas às escolas e algumas entrevistas exploratórias, os quais mostram com os usuários o apreço pela edificação, porém nota-se a dificuldade na apropriação devido ao não atendimento de suas reais necessidades, de forma plena. Aqui eu mostro 2 trechos de uma entrevista realizada com um funcionário-chave. É interessante observar que o CAIC Pelotas nunca funcionou como foi planejado. Ele nunca funcionou como CAIC. Ele ficou, depois da sua construção em 1995, ele ficou 2 anos abandonado, sendo depois disso ocupado pela Escola Municipal Francisco Carúcio. A principal conclusão até o momento é que a qualidade de um projeto de arquitetura está diretamente relacionado com a interação entre o projetista e os usuários, e num projeto padrão essas relações elas são inexistentes, o que pode gerar problema na formação dos vínculos das pessoas com o lugar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, meu e-mail segue abaixo. E é isso. Olá, eu sou o Felipe Soares, sou doutorando em comunicação na URGS e o estudo que eu vou apresentar é uma pesquisa realizada por estudantes pesquisadores da URGS e da UFPEL, todos membros do Midiaras, grupo de pesquisa em mídia, discurso e análise de redes sociais. Nesse estudo, nós olhamos para a desinformação sobre o Covid-19 no WhatsApp.
Nós escolhemos esse tópico em função do alto número de casos e mortes da doença no Brasil, que é reflexo da polarização nos discursos e também do que a OMS chamou de infodemia, que é o espalhamento de desinformação sobre a doença. Por desinformação, nós compreendemos informações distorcidas, manipuladas ou inteiramente falsas, que têm a função de enganar, geralmente visando objetivos políticos. Nós escolhemos o WhatsApp porque ele é uma das principais fontes de desinformação no país. Além disso, é muito utilizado para consumo de informações políticas e notícias. Para a coleta de dados, nós utilizamos o monitor do WhatsApp, que monitora mais de 500 grupos públicos na ferramenta. Como critério, nós selecionamos mensagens com desinformação sobre o Covid-19 que foram compartilhadas pelo menos 20 vezes por dia nesses grupos, nos meses de março e abril de 2020. No total, nós coletamos 802 mensagens e utilizamos análise de conteúdo para análise dessas mensagens, observando os tipos de desinformação, que separamos em 3, distorção, quando informações verdadeiras são distorcidas, informações fabricadas, quando informações completamente falsas são utilizadas para enganar, e teorias da conspiração, que criam uma narrativa de um grupo que busca algum tipo de manipulação social. Além disso, nós olhamos os temas mais frequentes nessas mensagens, separados em 15 tópicos. Os nossos resultados mostram um grande impacto do discurso político na desinformação. No gráfico abaixo, nós temos a distribuição do compartilhamento de mensagens por dia. E nós vemos que o principal pico no compartilhamento de desinformação é logo após o pronunciamento de Bolsonaro, que vem como resposta a uma crise política. Logo depois, novo pronunciamento também reflete no aumento do compartilhamento de desinformação. O primeiro pronunciamento foi feito como uma resposta a brasileiros que criticavam a forma como Bolsonaro abordava a pandemia. E nesse mesmo momento havia um crescimento na popularidade de outras autoridades políticas, como Henrique Mandetta, então ministro da Saúde, e governadores. Nos 2 pronunciamentos, Bolsonaro pediu a volta à normalidade e criticou a mídia e outros atores políticos. Nós também vemos o impacto do pronunciamento de Bolsonaro nos tópicos mais frequentes, que incluem questões relacionadas à economia, também críticas a governadores e prefeitos e medidas como o distanciamento social. Para melhor compreender as relações entre essas temáticas, nós realizamos a construção de uma rede a partir de tópicos com correlação positiva. Nós vemos esquerdistas como conceito mais central, utilizado principalmente para enquadrar os opositores de Bolsonaro. Bolsonaro também aparece relacionado a autoridades da saúde, em contextos em que essas autoridades sofriam críticas por meio da desinformação. Nós também vemos o impacto do discurso político, particularmente de apoio a Bolsonaro, nos tipos de desinformação mais frequentes. O tipo de desinformação mais comum no nosso conjunto de dados foi teorias da conspiração, que eram utilizados para criticar a China, tratada como comunista, e também para denunciar supostas conspirações da mídia, esquerdistas, Congresso, STF e outros atores políticos contra Bolsonaro. A distorção foi principalmente utilizada para criticar o distanciamento social, enquanto informações fabricadas eram utilizadas para trazer supostas curas à doença, defendendo principalmente o uso da hidroxicloroquina, também defendida por Bolsonaro. No geral, nós vimos que a pandemia foi enquadrada como tema político pela desinformação, o que vem principalmente como resposta a uma crise política sofrida por Bolsonaro. Isso é problemático porque dificulta a ação coletiva organizada no combate à doença, podendo ter impacto no aumento de casos no Brasil. Para mais detalhes sobre o nosso estudo, vocês podem consultar o resumo expandido nos anais do evento. Obrigado! Boa tarde a todos, sou Thales Nisoli, aluno do programa de pós-graduação, mestrado em Direito da Universidade Federal de Pelotas. Gostaria inicialmente de expor o título da minha pesquisa, que se denomina O Protagonismo das Facções Criminais na Aglomeração Urbana do Sul, um estudo sobre a coculpabilidade ante o direito social à segurança pública. É importante referir inicialmente que o debate sobre os coletivos criminais quase que se inaugura juntamente com o fenômeno prisional brasileiro.
Desde 1824, através da outorga da primeira Constituição brasileira, se percebe de início a prematura degradação do formato prisional em que o país sedimentou suas penas privativas de liberdade. Sob uma tendência fortemente escravagista, as prisões demonstravam-se insalubres e meros depósitos humanos dedicados à segregação não só racial, mas também classista e distante de prerrogativas vinculadas a direitos humanos. A aposta brasileira neste modelo de suplício sempre esteve fortemente ancorada em um equívoco teórico de que em algum momento a pena privativa de liberdade poderia se tornar uma via adequada à consecução da finalidade correcional da pena. Foi o que Regina Célia Pedroso nominou de utopia penitenciária. Desde então, este formato penitenciário fixou suas raízes diante de todo o território brasileiro, merecendo destaque o ano de 1979, onde no presídio de Ilha Grande anunciou-se a criação da facção criminal Comando Vermelho. No Rio Grande do Sul, em momento não muito tardio, em 1987, observou-se a mesma problemática em termos de segurança pública, a inauguração da facção Falange Gaúcha. O fenômeno das facções emergiu em todo o contexto nacional, merecendo especial atenção nesta pesquisa a região da aglomeração urbana do Sul. Tal denominação deu-se através da Lei Complementar 11.876 de 2002, que acolhe os municípios de Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, Capão do Leão e Arroio do Padre, que centralizam seu ciclo de execução penal em duas penitenciárias, o Presídio Regional de Pelotas e o Presídio Estadual de Rio Grande, ambos igualmente faccionados. A hipótese vislumbrada até este momento da pesquisa é de que há co-culpabilidade por parte do Estado em anuir com o controle realizado pelas facções criminais no contexto dos presídios da aglomeração urbana do Sul. Tal instituto é de autoria de Eugênio Raul Zaffaroni, que determina o compartilhamento da culpa com o Estado e, no caso deste trabalho, por todo o descaso prisional levado a efeito historicamente pelo Brasil no exercício da pena privativa de liberdade desde o ano de 1824. Enquanto problema de pesquisa, pergunta-se se o Estado pode ser juridicamente responsabilizado em permitir a ação, o controle e disseminação das facções criminais no contexto penitenciário da aglomeração urbana do Sul. Ao que parece, o caos penitenciário, que desponta profundos efeitos nefastos no cotidiano social, impede grave dano ao direito social à segurança pública, este que está previsto expressamente no artigo 6º caput da Constituição Federal de 1988. Sendo assim, enquanto direito social, não é juridicamente tolerável que o Estado torne-se meramente espectador das mazelas penitenciárias que resultaram na inauguração das facções criminais. Por outro lado, exige-se a postura proativa e investimento em políticas públicas eficazes de modo a se repensar a estrutura da execução penal, superando equívocos e desmistificando tabus sociais que recaem sobre a história penitenciária e possuem profundo impacto nas decisões políticas, sobretudo na aglomeração urbana do Sul. Espero que tenham compreendido a fala e direciono agora a oportunidade aos debates. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de registrar minha alegria e a minha satisfação de poder contribuir, de certa maneira, para a Sexta CIEP, o IMPOS, evento promovido pela Universidade Federal de Pelotas, ainda que virtualmente. Bom, meu nome é Alexandre Nogueira Pereira Neto, eu sou mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, e propõe um trabalho para análise que tem como título O Novo Constitucionalismo Latino-Americano, Descolonialidade, Direitos à Natureza. Esse trabalho é orientado pela professora doutora Márcia Rodrigues Bertoldi. Bom, o trabalho está comprometido com as epistemologias do Sul. No momento preliminar de estudo, ele se embasa nas leituras de Alberto Costa, que é um professor equatoriano, Antônio Carlos Volkmer, professor brasileiro, e Walter Miolo, que é um professor argentino. A leitura do direito, desde este ponto de referência, tem como principal diretriz o novo constitucionalismo latino-americano. O novo constitucionalismo latino-americano ele se contrapõe às premissas dos sistemas constitucionais tradicionais, neoliberais e eurocêntricos. Então, foi a partir dessa nova racionalidade que se positivou lá na
Carta Constitucional Equatoriana os Direitos da Natureza. Né? Porque a partir de estudo dessa perspectiva, dessa nova diretriz, dessa nova racionalidade, põe-se de lado a hegemonia do saber eurocêntrico e norte-americano, né? Que tem como objetivo romper essa manutenção da colonialidade de pensamento para que a gente possa ter uma visão libertadora. Né? O estudo de autores da América Latina tem como mote, né, para que nos aproximemos da nossa territorialidade, nos apropriemos de nossa cultura e um modo de pensar. Então, o objetivo central, né, o objetivo geral deste trabalho é examinar a interpretação dos direitos da natureza pela Corte Constitucional Equatoriana para verificar se reproduz o sistema mundo moderno colonial ou se adota a teoria do novo constitucionalismo latino-americano que refundou o Estado equatoriano. A metodologia é documental, que será um importante instrumento, né, para esse trabalho, porque é com base nessa técnica que serão pesquisados todos os precedentes da Corte Constitucional Equatoriana, né, que tratam sobre os direitos da natureza, com o intuito de confirmar ou não essa hipótese levantada. Resultados e discussão é um trabalho em construção, né, mas que, com base nos pressupostos teóricos que sustentam esse trabalho, a gente verifica preliminarmente que, muito embora o arcabouço normativo constitucional do Equador tenha garantido status de relevância no ordenamento jurídico aos direitos da natureza, os precedentes da Corte Constitucional Equatoriana atuam no sentido da manutenção dos interesses do capital e da lógica colonial em detrimento da preservação da natureza. E uma preliminar conclusão é que uma das mais importantes novidades, né, no campo das políticas ambientais é o reconhecimento dos direitos da natureza. Possivelmente uma das mais radicais mudanças das últimas décadas, né, porque implica transformações que são essenciais para esse novo mundo que se espera. Portanto, para se garantir a vida, é necessário reconhecer os direitos da natureza. Portanto, o que se propõe aqui é que esse debate continue, né, sendo alavancado, aprimorado, para que os direitos da natureza sejam reconhecidos em todos os rincões da América Latina. Muito obrigado, foi um prazer, fico à disposição e um grande abraço. Olá, eu sou Rafaela Pérez Castanho, sou mestranda do programa de pós-graduação em Direito, aqui da Universidade Federal de Pelotas, e hoje eu venho apresentar minha pesquisa que tem como tema o direito social de proteção à maternidade. Como objetivo, busca-se relacionar o grau de violação desse direito em relação às mulheres que são mães e que se encontram cumprindo pena privativa de liberdade no Rio Grande do Sul. A pesquisa é do tipo bibliográfica e descritiva, utilizando-se do método dedutivo com abordagem qualitativa. Partindo-se para as discussões, tem-se que o sistema normativo que protege a mulher que é mãe e que venha a ter a sua liberdade privada, ele é amplo. Se encontra essas normas tanto no âmbito internacional, como as regras de Mandela, as regras de Bangkok, como no âmbito nacional, como a Lei de Execução Penal e a própria Constituição Federal, que no seu artigo 6º prevê o direito de proteção à maternidade como sendo um direito social. Mas será que a realidade fática e social condiz com esse sistema normativo? A Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, a SUSEP, disponibilizou dados de julho desse ano, julho de 2020, que nos diz que há nas prisões gaúchas 1.928 mulheres e que 80% delas possuem pelo menos um filho, ou seja, 1.928 mulheres e 1.542 mães. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, que abrange informações de julho a dezembro de 2019, disponibilizou a informação de que nas prisões gaúchas há 16 lactantes, 9 gestantes e 20 crianças, filhas e filhos dessas mulheres presas.
ou seja, 1.542 mães e 20 crianças dentro das penitenciárias gaúchas. Esses números revelam que o encarceramento é uma causa da quebra da convivência entre mães e filhos. Mas além dessa questão, né, se tem que analisar também a questão da superlotação que acomete todo o sistema prisional brasileiro. Se estima que é um déficit de vagas de mais de 300 mil, e também o fato de que mais de 10 mil mulheres cumprem pena privativa de liberdade em estabelecimentos penais tidos como mistos, que nada mais é do que estabelecimentos originariamente masculinos que, pela alta taxa de aprisionamento de mulheres, teve a necessidade de destinar parte desses estabelecimentos para alocar essas presas. Juliana Borges, que é uma das minhas autoras de base, diz que essa colocação de mulheres em estabelecimentos mistos causa uma dupla invisibilidade dessas mulheres. Uma porque são mães, né, e mulheres, sobretudo mulheres mães, e outra porque a colocação dessas mulheres em estabelecimentos que não respeita a sua identidade, a sua condição de mulher, traz esse sofrimento diário e não assegura direitos que deveriam ser garantidos diariamente para essas mulheres. Nesse mesmo sentido, Flávia Pelvezan, que é minha segunda autora de base, trata, né, da necessidade de individualizar os sujeitos de direitos, de analisar os sujeitos como sendo seres únicos, particulares, com suas especificidades, com suas particularidades. E, num terceiro ponto, trazendo a opinião de Herrera Flores, que é o meu terceiro autor de base, o autor expõe essa necessidade de acender as luzes que iluminam os caminhos. E, na verdade, é isso que a pesquisa se propõe: acender as luzes, demonstrar, expor a realidade dessas mulheres e dessas crianças, né? Filhos e filhas dessas mulheres presas. Partindo, então, para as conclusões finais, a pesquisa conclui que o direito social de proteção à maternidade é diariamente violado no estado do Rio Grande do Sul, sobretudo pela ruptura dos laços materno-afetivos e pela quebra da convivência da mãe com a sua prole. Eu agradeço muito a atenção, né, e a oportunidade, e fico à disposição da banca para eventuais considerações e comentários. Muito obrigada!